Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pensar Digital, hoje num formato totalmente diferente, em homenagem ao mês das mulheres, em homenagem às advogadas aqui do estado de Rondônia. Fizemos um convite para 7 grandes advogadas competentes, aguerridas, e fizeram o que estão dando prazer para a gente dessa roda de conversa, de temas diversos, onde a gente pode debater o que quiser, na hora que quiser. Então hoje eu sou aqui um espectador dessas grandes advogadas e com temas livres, temas do dia a dia, temas profissionais, temas institucionais, o que quiser realmente falar. E quero aqui agradecer a presença de todas, algumas mais jovens, outras jovens há mais tempo igual eu, né? E quero aqui, desde já, deixar a pauta livre para vocês falarem pautas relevantes das mulheres. Nosso Pensar Digital, basicamente, ele fala sobre direito e tecnologia, mas a gente não precisa ficar engessado a esse tema, né? Mas eu quero já lançar uma bola aqui para elas no seguinte sentido. As novas tecnologias, elas incluem ou excluem o advogado, em especial a mulher advogada. Como as novas tecnologias podem ser aí um instrumento de redução de trabalho, de ganho de tempo, mas ao mesmo tempo que não seja uma escravidão a mais para o advogado. Como vocês entendem isso? Eu acho que, como toda vista é a vista de um ponto, então a advocacia, por exemplo, eu acredito que a IA, né, a inteligência artificial, ela faz com que o advogado foque mais no seu cliente e, consequentemente, ele tenha mais tempo para a família. Mas a advocacia mais experiente talvez não veja assim. Por isso que é importante todos nós se ajudarmos e incluir mais pessoas nessa pauta. Trazendo para a mulher, eu acho que facilitou muito. E aí eu vou trazer a ótica da possibilidade, de não existir a possibilidade de não participar de colocar a inteligência artificial na rotina da advocacia. Perfeito. Assim, por que não, eu falo não existir? Por mais que eu sei, igual a doutora Mayara falou, que a inclusão, né, o aprendizado da advocacia que já estava no mercado é mais difícil, mas ele tem que ser feito, eu entendo dessa maneira, e eu me coloco nessa prática. E trazendo para a mulher, Vinícius, eu acho que veio para... vou falar que eu tenho certeza que veio para somar. Por quê? A mulher, ela tem inúmeras funções. E aí eu vou trazer como gestora do meu escritório. Perfeito. Então eu, como gestora do meu escritório, com a minha função de dona de casa, com a minha função dos meus afazeres, cuidando de mim, da minha academia, alguns trabalhos que me demandavam muito mais tempo eu consigo resolver com a inteligência artificial. E ao mesmo tempo também eu consigo atender com mais qualidade os meus clientes. Então eu me sinto, eu também, mulher, a gente se cobra muito, eu me sinto mais livre para ter meus momentos e sabendo que o meu trabalho está sendo entregue de maneira responsável. Perfeito. Você otimiza o tempo do seu trabalho não utilizando a inteligência artificial. Tem que romper as barreiras do preconceito e principalmente do medo. Porque tudo que é novo assusta. Primeiro você tem que aprender a lidar com aquilo. Depois você vai aperfeiçoando. E no momento que você aperfeiçoa, já surge outra tecnologia, outra inteligência artificial. Então tem que estar no dia a dia se atualizando. Sim. A atualização, ela não é apenas no direito, na lei, no que está acontecendo, nas jurisprudências, nas decisões do STJ, STF, mas sim também nas novas tecnologias. E isso ajuda bastante. Eu, no início, eu fiquei muito assustada com essa questão da tecnologia. Eu falei, meu Deus, o que vai ser dos advogados? Principalmente, até porque eu sou muito perfeccionista. Então, assim, em que pese eu ter só 7 anos de advocacia, a minha mente, ela é voltada assim para aquele antigo advogado que vai lá ler, reler. O Ian chama de advocacia artesanal. Então, eu sou advogada, eu era essa advogada artesanal. Mas aí, como a doutora Larissa falou, eu sinto que é preciso que a gente se adapte. Nós temos que nos adequar. Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho que fazer a gestão do meu escritório, cuidar de casa, cuidar da filha, ir para a academia, cuidar de mim. E também eu priorizo um bom atendimento para os meus clientes. E depois que eu aceitei e busquei me aperfeiçoar e entender que de fato tem relevância,
Agora tá bem melhor. Quando eu comecei a entender que a gente precisava ali aceitar que tinha que mudar todo aquele modo que a gente tinha antes, como a colega diz, você quer que tudo seja daquela forma que era antigamente. Mas aí quando você entende que tudo mudou, que você precisa levar aquilo ali de outra forma, você sabe que o tempo que você tem é além daquele que você tinha antes. Você não tinha tempo para a família porque você tinha que cuidar ali do seu escritório, do seu cliente. Hoje em dia não, hoje você consegue atender o cliente, resolver tudo que tem ali no teu escritório e tem um tempo para poder cuidar da sua família. Então, para as mulheres isso é excelente. E a jovem advocacia, Rafaela e Brena? Aí eu vou falar exatamente isso. Apesar de ser mais jovem, eu também comecei com a advocacia artesanal. E aí, quando surgiu a IA, também me deu medo. Falar, nossa, eu vou fazer a peça aqui, vai me ajudar, e aí depois vão falar que eu tô fazendo com IA. Eu também senti esse medo. Até começar a estudar, até a primeira vez que me deixou com um grande tempo. Resolvi um problema que demandava muito tempo, e aí em pouco tempo. Isso aí pra mim foi demais, porque eu sou mãe, eu também sou a gestora do escritório, treino, faço jiu-jitsu, então Não mexam com ela. Muita coisa. Requer tempo, né? Requer muito tempo, principalmente a parte da maternidade. Aí eu vou até dar um parabéns aqui pra doutora Ilza, que ela, não sei como é que ela consegue, mas aí ajuda. Mas aí ajuda, que é minha mãe, inclusive. O olho brilhou agora, viu? Eu vi um olho brilhando aí, de mãe pra filha e de filha pra mãe. Ela faz, gente... Ela tem uns 7 empregos e ela consegue dar conta de tudo. Mas a IA ajudou demais essa mulher, pelo amor de Deus. Nossa, agora ela está... Ela é uma IA. Ela é mulher. Mas ela é mulher. Rafa, e você, Rafa? E ainda consegue ser boa. E ainda consegue ser boa. Eu não consigo nem me imaginar hoje sem a ajuda das IAs. Assim. Logo quando surgiu, a minha família é muito tecnológica, eu tenho 2 irmãos homens que entendem de todas essas coisas. E logo quando surgiu, quis saber como é que era, então eu assistia muitos vídeos no YouTube, no TikTok, que ensinavam a fazer os prompts. E com pouco tempo eu me adaptei e não abro mão até hoje. No dia que ele erra, eu falei, que isso, querido? Melhor. Não me irrite. Mas eu acho fundamental porque, como eu estava brincando aqui, eu sou um pouco perfeccionista. E às vezes a gente está com as ideias travadas, né? Você sabe o que dizer, tá tudo ali, e um dia ruim, um dia de hormônio, né, mal calculado, né, você não consegue produzir. Aí você coloca lá mais ou menos o que você quer, ele traduz aquilo, você corrige o que não é, né, que foi em excesso, e tá pronto. Então, assim, uma coisa que demorava 3 dias, né, para fazer, correndo, você faz em horas, você tira um dia para fazer muito bem feito, faz enxuto. Hoje em dia tem a visão eu até brinquei hoje nas minhas redes sociais que eu falei assim, será que o assessor viu que eu coloquei uma fonte para alcançar a vista dele? Será que ele vai ler? Então, assim, você coloca tudo de uma forma que a pessoa que vai receber, que vai ler, vai julgar aquilo que a gente está escrevendo, tem uma compreensão. Então, às vezes a gente quer dizer algo e a gente não consegue captar, e aquela máquina, né, consegue traduzir exatamente o que você quer passar. Rafa, você, no início da sua fala, você me trouxe um insight aqui de um estigma, que eu acho que é um estigma. Você falou, tem 2 irmãos que sabem de A, né? Aí fica parecendo até que você não sabe, né? E você sabe o tanto quanto os seus 2 irmãos, né? Há o estigma de que assim, o homem com a tecnologia ele tem maior facilidade. E não é verdade. E não é real. Né? Então, acho que a gente pode levantar essa pauta para vocês, que é a questão da diferença de performance, né? A cobrança da mulher advogada, a performance, né, do cliente, do olhar enquanto advogada e do homem advogado. Existe esse estigma realmente essa visão deturpada da profissional advogado. O que vocês acham disso? Acho que isso está evoluindo, ou o debate é o debate diário, é o debate de forçar, é o debate, não é nem de forçar, é de colocar mesmo a posição correta da advogada mulher, que existem advogados
medianos, advogadas medianas, advogados excepcionais e advogados excepcionais, cada um na sua forma e do seu jeito. O que vocês entendem disso a partir desse olhar da tecnologia, mas de outras áreas do direito? Posso fazer uma observação primeiro? Por favor. Eu trabalho com crimes ambientais, que é mais masculino, que tem de agro, de terra, tem, né, que geralmente é mais ligado a um serviço que todo mundo acredita que seja mais de homem. E no início da minha carreira, jovem advogada, e aí eu puxo também para um lado um pouco mais racial, né, preta, falando de crimes ambientais. No começo, assustou um pouco aquela desconfiança, essa moça aí chegando, conversando, só que em pouco tempo, eu digo que hoje que a maioria dos meus clientes são homens brancos rurais, né? Então, assim, no começo é um pouco difícil, sim, mas eu sinto que pelo fato da mulher ter um zelo, então a gente é zelosa com o cliente, a gente ouve o cliente, né? E aquilo faz com que ele se sinta tocado. Eu falo, não, a doutora, quem sabe, minha doutora me atende, a doutora me... Então eu acho que essa conexão conosco é melhor do que talvez com os homens. Mas eu, respondendo a tua pergunta, e eu tava você falando, eu comecei a balançar a cabeça porque eu passei 2 episódios distintos essa semana. E eu achava, eu não sei se todo mundo balançou a cabeça assim, não sei se passou, que tinha diminuído. E aí a Rafa trouxe essa questão, eu não enfrento mais, talvez, eu não sei se é o tempo da advocacia, a construção das autoridades que me permitiu ter, eu não enfrento mais com o cliente. Só que, Vinícius, por incrível que pareça, nos últimos tempos, os episódios, eu te falo dessa semana, que eu fiz até um vídeo no TikTok, que é impressionante como nós mulheres, quando nós estamos defendendo o direito de cliente, eu começo o vídeo falando assim, a partir do momento que a outra parte, aí quando eu trago outra parte, um colega advogado, começa a aumentar o tom de voz e você pede para ele falar mais baixo 2 vezes e você se impõe, você está estressada. Então, a partir ele usou esse termo no contexto da reunião, era uma reunião de conciliação antes de entrar com o processo, enfim, divisão de bens, enfim. E aí ele usou o termo, mas aí quando você se impõe, de fato, é só uma imposição, falando, doutor, por favor, eu estou terminando. Não, doutora, por que você está estressada? Então hoje eu aí trazendo, não só para a inteligência artificial, eu achei que o cenário tinha mudado. Para mim, na minha concepção, talvez para os colegas seja diferente, em relação aos clientes, eu não sinto isso mesmo mais. Não sei se foi a minha construção de autoridade, a demonstração do meu trabalho, mas eu precisei demonstrar muito para chegar nesse nível, né? Digamos assim. Mas de colegas advogados, sinto que exista ainda. E talvez, em alguns momentos, algumas questões de falas até machistas de colegas mulheres advogadas. Então, assim, é uma construção que a gente tem que estar batendo na tecla e eu acho que vai ser até. Eu vou falar aqui como subprocuradora municipal do meio ambiente agora. Sempre estou em reuniões que são masculinas, totalmente masculinas. E aí, quando eu chego, primeiro, estão vendo a minha idade. Segundo, estão vendo que eu sou mulher. Terceiro, se com muito esforço, depois de muito debate, estão vendo a minha técnica, o meu trabalho, a minha capacidade. Então, isso é uma pauta que realmente precisa ser debatida e muito. E ainda acontece muito. Diariamente, eu vivo isso diariamente. Quando as pessoas chegam para falar, precisam resolver alguma coisa. Eu quero falar com o procurador. Não, a subprocuradora. Aí a pessoa me olha, tipo, não é uma estagiária? Entendeu? Porque é nova pessoa. Sou eu tudo bem? Tem alguém acima de você? Sim. Sou eu tudo bem? Deus, só se for. Então, eu vivo isso diariamente. É muito estressante, inclusive. Eu tive esse embate no início, né? Porque eu comecei na advocacia criminal e, infelizmente, tem que ser rebatido a todo e qualquer momento, principalmente quando você chega no presídio. Mulher, preta, e aí você já sabe, porque a maioria dos advogados, né, entende que aquele lugar ali não é para mulher e é para homem, devido ao perigo que todo mundo sabe que pode acontecer dentro de um presídio. Mas eu sempre me posiciono. Como a doutora falou, que essa questão de construir o seu posicionamento. Então, assim, foi muito raro que eu tive esse embate no início. De imediato, eu já sabia o que eu queria e eu falei, vai ser isso e vão ter que me respeitar como advogada. Perfeito. Eu vou entrar em todo e qualquer presídio e homem e mulher vai me tratar dessa maneira. Hoje, graças a Deus,
devido a esse posicionamento, com ética, nunca precisei destratar ninguém. Conhecendo Mas, suas assim, prerrogativas. Conhecendo as minhas prerrogativas de advogada, graças a Deus, eu não posso reclamar da advocacia criminal, eu amo, e todas as vezes que precisar defender, eu vou defender as mulheres. Doutora Letícia, você tem um adendo aí a mais. Você, além da advogada, professora e tem a passagem pelo TRE. Tem algum contexto diferente, né, de que você pode trazer assim pra gente? Poxa, o TRE era basicamente até pouco tempo um tribunal masculino e veio aí novas composições e juristas principalmente, e até da classe dos magistrados também compuseram lá o TRE. Qual que é o teu sentimento também dentro da corte? Bem, antes de chegar num sentimento em relação à corte, fazendo aqui um apanhado, você vê que é uma questão cultural da sociedade, que nós mulheres, ao longo do tempo, estamos vencendo barreiras, e um ponto crucial é que nós levamos um pouco mais de tempo para formar autoridade, se impor como profissional, porque perpassa pela questão porque é jovem, quando é porque é jovem, depois você amadurece, é porque está velha demais. Então, nunca tem uma fase satisfatória para a mulher. Então, a mulher, a luta, ela é constante, mas ela está se posicionando, se colocando e se firmando principalmente. Em relação à caminhada, à trajetória, até chegar ao TRE, passei por várias listas sextuplas e tríplices. Uhum. Né? E vencer a primeira barreira, que foi dentro da própria OAB, dentro da própria OAB, eu já enfrentei. Porque as primeiras listas lá de 2017, vamos colocar um pouquinho mais para trás, quase 10 anos atrás, só eram formadas por homens. Só homens que tinham coragem de colocar um nome. Eu falei assim, peraí, um instantinho. Vou ver como é que isso funciona. Tá faltando. Tá faltando alguém aqui. E Encorajada também por amigos e amigas, colegas de trabalho, eu fui lá e coloquei meu nome à disposição, e foi aí que eu fui aprendendo a me posicionar, não só como profissional, mas também politicamente, porque você não sabe não é um trato comum quando eu vou despachar com um desembargador sobre um processo. Eu estou ali me apresentando, né? Falando a minha trajetória de profissional, quem sou eu? Então, quando eu te pergunto quem é você, primeiro fato, você vai colocar várias funções, mas quem é você? E pegando o gancho aqui também, acho ótimo todas as respostas de vocês, é muito consistente, mas pegando o gancho do trágico acontecimento da professora Juliana, em sala de aula, professora, uma sexta-feira à noite, escrivã de polícia, uma pessoa do direito, ali feminicídio, uma violência sem explicação, essa pauta da violência contra a mulher. Como é que vocês enxergam isso? Só tínhamos assim, e tinha uma juíza também, e é uma juíza titular, que seria da magistrada, e uma suplente. Mas a corte ainda não estava em equilíbrio total. De uma sai, eu fico, a outra também vai acabando os mandatos. E atualmente, hoje, tem um equilíbrio maior. Mas, evidentemente, a corte, na sua trajetória histórica, ela foi muito mais na presença de magistrados, de advogados, do que a advogada e uma magistrada. Então, é essa vertente também vindo atualmente, do ano passado para cá, e pela luta da ministra Carmen Lúcia, numa imposição da presença da mulher nas cortes. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela tem uma composição feminina forte. É porque, às vezes, o tema parece feminino. Então, você falar de direito de trabalho parece feminino, você falar de direito
de Assemelha, família né? parece feminino, então dá aquela sensação de que a gente está um pouco mais habilitada. Será que a gente aqui, ó, criminal? Mas eu tô ambientais. pensando aqui naquela questão que você falou, Rafaela, do cuidado, né? Sim. É lá dentro do escritório, as advogadas, é um cuidado excepcional, uma empatia, né, com o cliente. Da família. Mas historicamente, esse gancho aí que ele fala do cuidado, a palavra, né, e o protocolo de perspectiva de gênero fala muito isso. A mulher é vista ao longo da história como cuidadora. No processo de família, o divórcio é cuidadora. Ela cuidou, ela fomentou a carreira do marido, e aí quando ela chega no divórcio, ela tá ali sem perspectiva, né, porque ela ficou cuidando do lar, cuidando dos filhos. Se dedicando. E agora o protocolo vem para corrigir essa desigualdade estrutural que a gente tem, né? Assim como a doutora Deusi Maio também, logo no começo da carreira, você é muito nova, meu Deus, será que ela tem toda essa competência? Então a mulher tem que estar sempre se provando a capacidade de ocupar os lugares, é muito cansativo. Por isso que a gente vê muitas mulheres deixando de, deixa pra lá. Vou fazer. E a mulher, quando ela vai falar alguma coisa, brigar por uma pauta, é histérica, é descontrolada, não tem perfil pro cargo. Já vem com a pauta de choradeira. feminismo. Nas audiências, alguma coisa, a mulher tem que estar sempre ocupando seu lugar de fala, porque sempre a fala da mulher é cortada, é diminuída, é desqualificada. Então a gente ainda tá numa grande conquista, né? Todo dia é dia de conquista para a pauta feminina. Ainda o que é ainda triste ver é a pessoa querer ganhar no grito. Sim. Eles, por vezes, aproveitam um pouco da autoridade ou da sua hierarquia. Suposta, né? Suposta hierarquia em relação à sua pessoa e tenta ganhar no grito diante de outros que estão ao redor. Então, a razão perde. Ali você vê um desequilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, você tem que manter o seu equilíbrio para poder se impor. Mas é uma luta constante. Até porque a mulher não pode desequilibrar, né? Não pode. Tem que estar o ser descontrolado. Então, é muito, eu acho Fora assim, isso muito. Questões... Eu usei essa palavra, você falou, você até brinquei, exaustiva. É porque eu acho exaustiva, a gente. Pelo menos eu não sei vocês, assim, você sai. Eu vou trazer um atendimento, por exemplo. A gente sai meio que de casa ensaiado, né, em alguns casos. Sim. Isso é exaustivo, porque assim. Por que eu não posso ter um dia estressada mesmo? Por que eu falar mais alto e você falou mais alto? Por que você só tá lutando por um direito e eu tô sendo descontrolada? Ou então brinca que a gente tá na TPM. Não, gente, TPM é só um período, eu não fico o mês inteiro, não. Às vezes, realmente, eu tô aqui me impondo porque eles não estão me deixando falar. Então, esse é muito... Eu acho assim, teve um dia que alguém me perguntou, fui no podcast, me perguntou como que é ser mulher. Eu falei, exaustivo. Porque eu amo, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito cansada de tentar falando óbvio todos os momentos. É óbvio, assim, é até bizarro. Isso é tão complicado, porque eu faço parte de um conselho onde eu sou a única conselheira mulher. Qual conselho? Conselho de Previdência Municipal. E eu sou a única mulher de conselheira. A presidente do instituto, ela é a presidente, né? E aí, assim, quando a gente se posiciona, quando a gente coloca ali o nosso pensamento, o nosso posicionamento, a gente, em alguns momentos, chega a ser questionada. E se você não concorda, é porque é isso, você está estressada. Fulano já estava brava. Então a gente tem que estar o tempo todo ali provando que não é aquilo. Sim, eu quero falar de um assunto muito, muito sério que aconteceu aqui em Rondônia, que foi o assassinato da professora Juliana, professora de Direito Penal e Processo Penal. Uma sexta-feira à noite, um aluno a esfaqueou num feminicídio claro. E logo depois veio a versão dos fatos dele, falando que tinha um relacionamento amoroso e que ali ela tinha voltado com o ex-marido, algo totalmente desmontado posteriormente, ou seja, revitimizando a vítima. E, claro, mais um feminicídio. E aqui em Rondônia, números alarmantes, números cada vez mais assustadores, e a gente... não pode fugir dessa pauta, né? Vocês como advogadas das carreiras jurídicas, como é que vocês enxergam esse movimento ruim da sociedade, essa pecha, esse crime brutal que é o feminicídio? Iniciar aqui.
eu sempre vi esse episódio como algo que foi escalonando. Né? Eu digo assim, toda mulher já sofreu assédio de alguma forma. Ai, minha mãe nunca passou, ela só não te contou. Mas dentro do coraçãozinho dela, em algum momento, isso aconteceu. Aconteceu comigo quando eu era muito jovem. Passei às vezes conto para as meninas algumas situações que eu passei muito difíceis. E quando aquilo aconteceu com ela, eu falei, provavelmente foi algo que escalonou. Uma pessoa que se apaixona, cria uma ilusão sobre o professor, e é uma coisa que acontece conosco, nós advogados, porque pelo zelo e pela atenção, nesses momentos, como um psicólogo, a gente ouve, né? Pode ser que você acenda no coração de alguém um sentimento que não existe, você está sendo pago para ouvir, né? Você sempre esquece desse detalhe, que você está ali trabalhando para aquela pessoa. Tô só prestando meu serviço. Só prestando meu serviço. Mas pode escalonar. E aí, vai escalando, vai criando uma ilusão até que aquele episódio aconteceu. Dentro da minha advocacia, eu não sei como as colegas reagem, eu não atendo homens depois das 17 horas. Eu não atendo sozinho de jeito nenhum. Mas eu tenho horários. Pode. Eu vou ser polêmica. Eu tenho horários para falar com homens, e quando, às vezes, eles sabem nossos números, né, de telefone, acontece muito assim, da 11 da noite, né, 23 horas, manda uma mensagem, eu já respondo, tá preso? Né, porque só vai estar preso. Se não for isso, amanhã a gente resolve. Eu não posso criminal, vou passar pra Deus lá. Eu tá preso. Então, assim, pra já ir cortando o assunto, pra não dar nenhum tipo de intimidade que possa escalonar. Mas é chato que a gente tenha que ter todo esse... Quer dizer, você não poder falar com uma pessoa que ela pode ali criar uma ilusão, né? E depois, aí sai no jornal... mas ela atendeu ele às 11 da noite, né? Sim. Então, quer dizer, uma coisa que é pra ser... É difícil. Eu vou te contrapor só na... Me falaram que quando fosse pra ser polêmica, eu tinha que pegar esse microfone. Estou sendo polêmica, brincadeira. Polêmica. Não, brincadeira. Eu vou abaixar agora, né? Ou fico aqui? Não, tá bom. Eu vou só te contrapor. Depois pro meu, tá. Sejam polêmicas também. Eu vou só te contrapor uma questão. Não é nem te contrapor, é trazer reflexão, porque eu acho muito difícil a gente se delimitando assim, porque tudo... Aí trazendo o que eu acho em relação a isso. O que eu sinto? Eu sinto medo. Eu sinto medo de qualquer atitude que eu tenha. Sabe por quê? Se eu não... Vamos pegar o exemplo que você deu, tá, Rafa? Se eu não respondo uma mensagem... Às 11 horas da noite, eu posso estar ignorando, a outra parte pode entender que eu tô ignorando. Se eu respondo, eu sou educada demais, eu tô sendo educada demais, eu tô dando uma chance ou tô indo além do meu serviço. Então é muito difícil, eu me sinto com medo. E aí, trazendo a reflexão do que pode ser feito, aí é o que eu costumo falar para as minhas amigas que a gente conversa, para as mulheres que eu faço roda de conversa, e falo para os homens. Aí eu trago para você a responsabilidade, Vinícius. Sabe por quê? Só existe feminicídio porque existe o homem fazendo isso, achando que a mulher é propriedade, a mulher matando, entendendo totalmente errado e deturpando. Então, por exemplo, eu conheço sua família é incrível. E a criação de vocês é incrível, ela veio desde seu pai. E você passa isso para os teus filhos, e eu falo isso para as mulheres também. Então, a partir do momento que a gente se a gente não colocar nas nossas mesas de conversa os homens, nas nossas mesas de conversa os filhos, nas nossas mesas de conversa as filhas, para entender a gravidade de como é difícil ser mulher hoje em dia, a gente não vai diminuir esse número. Se eu não responsabilizar quem é o responsável de fato, a gente não vai diminuir esse número, porque não é roupa, não é o horário que atende, não é o jeito que falou, não é o que deixou de falar, não é a forma que conduziu, é porque é mulher. Sim. É porque é mulher. Então, assim, eu abro a rede social, gente, é sério, eu comecei a ver Big Brother, falando sério aqui pra vocês, porque eu fiquei intoxicada mesmo, eu tava desesperada mesmo, porque eu abro a rede social, é uma mulher morrendo por ser mulher. Não aguento mais. É mulher, olha, eu vou até falar o nome da jovem, a Alana, isso me marcou demais. Ela falou que não tinha interesse em ter... Foi educada com um rapaz que deu um buquê de flores pra ela falou assim, obrigada, mas assim, tô focada nos meus estudos. Nova, foi esfaqueada. Então eu acho que assim, essa conversa precisa criar rodas masculinas, de verdade mesmo, para eles entenderem a importância de como criar os filhos dele. Porque assim, já essa geração, não é que ela está perdida, ela já vem com uma cultura extremamente machista. Se a gente não for cortando na raiz, aí quando eu falo na raiz é dentro de casa, é não gritar com a sua mulher, com a mãe do seu filho, na frente do seu filho, é mostrar que o que é errado, mostrou uma cena, ele fez uma pergunta, isso é muito errado, viu? É interferir quando tem uma questão que não é com a gente, é interferir mesmo. Passou no shopping, vimos, olha, teu filho tá te assistindo, ele é teu espectador.
e mostrar que e pôr os limites, né? Limites, porque se não tivesse limites, a gente não vai acabar esse cenário. Penso eu que seria assim. E né? assim, Seja polêmica, seja polêmica. O microfone da polêmica. Não, é só assim, uma maneira de expor o meu ponto de vista com relação a essa questão do ensinamento que tem que vir desde berço e que tem que levar isso para dentro das escolas, ter palestras, ter que conscientizar as crianças como tratar o colega, tem que conscientizar os meninos principalmente que eles têm que ser cavalheiros, que eles têm que saber o que é o não, porque tem que saber o que é sim e o que é não, sem tirar a vida do próximo. É isso. Esse caso da professora Juliana, como a Lari falou, ele acontece todos os dias. Mas o que mais tocou a nossa sociedade rondoniense é que foi dentro da sala de aula. E ali me toca como professora também. Nossa. E aí juntou também eu e mais 2 professores, né? E a gente criou o projeto de lei Juliana Santiago, que visa colocar detectores de metais nos espaços, nas escolas públicas e privadas e faculdades também. Justamente, a gente não vai acabar com a violência, mas a gente tem como combater a violência. Evitar o máximo possível. E a gente ainda morre por ser mulher, né? Um homem não tolera um não, e a mulher morre por causa disso. E é muito triste porque ninguém faz nada. Você abre o Instagram, toda hora, uma mulher que foi 80 socos agora, uma mulher esfaqueada, e assim, banal, uma freira, gente. Por nada. Bem, tem um ponto que acho que não é uma questão polêmica, só. Vai ser. Essa brincadeira. É tão pesado que eu Mas a questão principal é o seguinte, que a gente está colocando, que já coloquei que é uma questão cultural, histórica, isso, que foi construído ao longo, nós chegamos no século XXI com o mesmo problema, com uma sociedade dividida. E querendo voltar, estamos tanto no mundo digital, mas com um comportamento, querendo retornar a um comportamento anterior, que a mulher não tem o seu espaço, a mulher deve criar só dos filhos, da casa, do marido. Então, tem que ter hoje a necessidade e urgência de encontrar o equilíbrio. Encontramos em um certo ponto, questão profissional, agora vamos que retornar a uma discussão doméstica. Social, sim. E isso atinge toda a sociedade, que é o relacionamento social. Mas aí entra um ponto também que deve ser quebrado dentro de toda essa discussão, é que a educação, que ainda é principal da mãe, da mulher, ela é uma educação machista. Extremamente machista. Exatamente. Mas ela não percebe que está sendo machista. Então, está vendo quantos quebras de paradigmas que ainda nós precisamos fazer, que precisamos discutir. Precisa da roda de homens, mas às vezes a roda de homens de discussão ainda não é o suficiente, porque eles vão apenas conversar. Mas quando chegarem em casa, o copo que toma água vai para a pia para lavar? Inclusive, pegando esse gancho. É só pegar um exemplo bem simples, né? Porque eles têm uma sobrecarga. A mulher é bastante sobrecarregada. Inclusive, pegando esse gancho da doutora Letícia, né? E falando sobre essa questão, né? Teve um posicionamento da Escola Superior da Advocacia, né? De criar a coordenação junto às IES. Justamente para a gente levar a educação, né, preventiva, explicar que sim é sim e não é não. E tá tudo bem quando uma mulher te fala não. Então, assim, até o nosso diretor-geral, Dr. Vinícius, que deliberou, né, junto à diretoria, a gente tá com essa pauta. Olha que ótimo. Justamente professora Denise Torquato, que é a coordenadora, né? Que ela tá fazendo esse contato junto às instituições de ensino superior. Primeiro a gente está fazendo um levantamento, fez um questionário para poder ouvir os professores e a partir desse diagnóstico a gente fazer algumas ações afirmativas dentro das faculdades, junto às coordenações. Existem faculdades com núcleos de apoio a discente e docente,
saber quais são o que isso realmente está sendo verificado. Hoje a sociedade, a juventude em si, diversos problemas de sala de aula, né, neurodivergente, aquela pessoa que já traz o problema de casa também para dentro de sala de aula, e uma série de outras razões que a faculdade ela tem que se transformar também para poder acolher tanto o aluno quanto o professor. Né? Porque geralmente fala assim, o professor tem que ter empatia, mas o aluno também tem empatia com o professor. Com certeza. Né? E aí esse recorte é muito importante para a gente do direito, para a gente que está em sala de aula, e principalmente agora para as professoras, né? Esse alerta, que era uma coisa assim, inconcebível, pensar que um aluno ia chegar e fazer isso. É inconcebível em qualquer lugar. Isso. Né? Mas assim, sala de aula é um atentado contra a mulher, um feminicídio e um atentado também contra a educação. Eu tenho uma certeza, doutor, que nada vai acontecer, porque não tem como uma pessoa não imaginar que não vai ser preso, que ninguém vai perceber que ele matou alguém dentro de um lugar lotado. Eu acho que a pessoa fica tão enlouquecida, eu não sei. Mas eu acredito muito que se a gente pode ser ensinado a odiar uma pessoa, a gente também pode ser ensinado a amar a pessoa. E eu acho que levar essa educação justamente naquele ambiente faz com que a gente prepare melhor o profissional para o mercado de trabalho e para que ganhe mais homens para a pauta feminina. Olha, nós temos. Mas é só questão só que fala assim, quando você fala que ensinar a amar, né? Você tem algo que o ódio feminino, o interno, né? De cada pessoa. As pessoas têm problemas emocionais sérios, mas a questão é do respeito. Quando você colocou do projeto de lei em relação a detector de metais, esse é um projeto, vamos dizer, algumas faculdades já tentaram colocar isso, colocam, mas depois não funciona. Pois Tem que ser obrigatório, que é um problema que não é de hoje. Não é. Porque eu já tive casos, alunos que eram policiais, que entravam em sala de aula, que não poderiam entrar armado, e entra armado, e provoca o professor. Especialmente em dia de Eu acho que a gente não pode deixar de acreditar. Porque não deu certo até hoje, não vai dar. A gente vai continuar lutando para a mulher ocupar o espaço, para combater a violência, porque a gente não vai acabar com ela, infelizmente. Mas eu acredito muito e eu falo para as pessoas não desistirem. Né? Mayara, mas tem orçamento? Gente, a gente vai acompanhar. E eu preciso de vocês, mulheres, professoras, né, que eu sei que tem aqui, porque a gente não pode desistir. A gente é operador do direito, a gente não desiste nunca. A gente não tem opção de desistir. A gente tem que sobreviver. A gente tem que sobreviver. Só um minuto, doutora. Eu li um comentário muito interessante sobre esse caso da Juliana, que a pessoa muito consciente falou assim, que era benéfico para as faculdades acreditar que ela tinha um caso com aquele rapaz, para que aquilo fosse um caso isolado de um crime de amor, né? Um crime de passional. Era muito melhor acreditar que aquilo era um crime passional do que uma falha no sistema de segurança. É uma pauta até maior, não é nem a questão relacionada a Juliana, a professora. É uma pauta maior. Sempre se cria um cenário para apaziguar o que é o real que aconteceu, que é o ódio contra a mulher em qualquer lugar. Vai criar-se um cenário. Vamos lá. Não vamos chegar nem à morte, mas existe um relacionamento, a mulher que sempre se cria um cenário para colocar a mulher como a pior pessoa ou culpada de qualquer cenário possível. E isso, aí eu até entro também. Parte, aí nesse caso deve ser uma questão de preocupar a Constituição, eu não sei, não ouvi esse caso, mas assim, esse cenário acontece em qualquer lugar. Ou é a roupa, aí eu até fiz um comentário com o Vinícius, você viu da freira, dentro do convento. Então, todas as desculpas que se arranjam, quando você se vai barrando vem as teorias, quando você vê a prática, elas não encaixam, assim, é simplesmente por ser mulher mesmo. Então, assim, o que mais eu acho que eu fico triste, que a sociedade, ela fica buscando essas narrativas para trazer um conforto do que a solução de fato. Doutora, hoje a gente vive esse lixo que é o movimento Red Pill nas redes sociais. Né? Para o movimento Red Pill, eu sou uma mulher já velha, improdutiva,
se eu tenho, eu não casei, então, tipo, uma pessoa, você não foi escolhida, então você tá fora do mercado, você prefere moças mais jovens, não importa o Matusalém que ele seja. Vamos começar a educar os homens? O que é isso aí? O movimento Red Pill é o empoderamento masculino de uma forma muito duvidosa. Né? Então, eles acreditam que hoje, por eles acreditarem que as mulheres serem feministas, eles perderam a masculinidade deles. Então, o retorno daquela coisa muito macho que eles perderam. Então, as mulheres têm que ser obedientes a ele, ele tem que ser o provedor, ele tem que ganhar mais, mas se ela ganhar mais, por favor, ele que vai fazer a gestão do dinheiro, porque ele tem muito mais cabeça, muito mais inteligente. Né? Então, assim, é o Antigo Testamento, né, das relações. E ali pouco importa, né, o sentimento da mulher. Eu ouvi um Red Pill falando que tanto importava se a mulher dele gostava ou não. O importante era obedecer. Obedecer aquele sistema. A gente ri aqui, mas é aquela velha piada, né? Seria cômico se fosse trágico. Mas era engraçado até algumas pessoas, alguns homens, comprarem cursos desses homens para aprender a ser mais homem. Realmente existe. E agora colocar em prática. Hoje, falando sobre violência contra a mulher, um jovem de 17 anos, que levou fora da namorada, chamou 3 amigos para estuprar coletivamente. Eu vi. Isso, coletivo. Quando vocês veem esse movimento Red Pill, eles todos assistem, consomem esse tipo de conteúdo. Sim. E tem intoxicado cada vez mais homens. Né? Já não era bom o cenário para nós. E agora eles acreditam, por exemplo, o que é que eu vejo? A mulher, ela assumiu uma ponta no mercado de trabalho. Eu não tenho curso, a gente faz melhor muita coisa, né? Se a gente trabalha, se a gente faz com zelo, e a gente acendeu esse mercado de trabalho. Os homens veem essa ascensão de forma negativa para eles. Né? Perdendo espaço, né? Ou perdendo o controle. Perdendo exatamente, o controle. Do desequilíbrio da família. É porque a gente não presença da mulher dentro de casa. Ai, chega dói. Isso aí. Quando uma pessoa diz que não casaria com uma mulher que fosse CEO, porque ela teria uns horários que não seriam bons, né? Porque ele quer a mulher dele em casa, né? Disponível para eles. Então, assim, eu acho que se o meu marido é CEO, eu tenho um orgulho de falar para alguém, né? Então, eu acredito que eu também queria que ele ficasse orgulhoso se eu também fosse CEO, se eu também fosse, né? Eu sou uma grande advogada, eu falo assim, né? Orgulhosa do meu trabalho, mas não é recíproco. Também tem muita insegurança, talvez, né? Aí, por que eu brinco? Você tá preparado? Meninas, vamos lá. A gente está terminando o nosso bate-papo. Nós falamos aqui de muitos... diria problemas, de muitos paradigmas, de muitos desafios da sociedade moderna. Mas eu queria também falar para vocês as conquistas. O que hoje vocês, mulheres das carreiras jurídicas, da advocacia, entendem que, não só na carreira jurídica, mas em toda a sociedade, qual foi o avanço que a gente pode enxergar dentro da sociedade atual. E o Ian, que está aqui, que ele é muito criativo, ele sugeriu que cada um aqui eu faça um brinde com cada uma de vocês, a partir da minha amiga Larissa aqui. Pense, qual que é o avanço, Larissa? O que você enxerga nesses últimos anos como advogada, como mulher? Eu vou fazer uma divisão, embora eu entenda, nós todos aqui, que não existe Larissa mulher, Larissa advogada, porque a gente tem que exercer isso aí, né? Perfeito. Uma feita só. Mas assim, eu queria fazer essa divisão porque eu vejo 2 cenários. Como mulher, de tudo que a gente falou, os espaços conquistados. Perfeito. Porque pode ter sido empurrando a porta, pode ter sido no grito, sendo chamada de histérica, né? No grito, na imposição. Pode ter sido por capacidade, que eu tenho certeza, e plena capacidade, porque ajuda e facilidade não é um caminho que exista, né? Mas nós conquistamos espaço e liberdade mesmo de ser. Pelo menos acredito que a maioria, a mulher, né, que tem essa segurança, que às vezes existe uma insegurança interna, de ser quem é. Né? É o que eu prego, o que eu falo. Que quando eu falo de ser quem é, gostar do que eu gosto, ter ou não filho depois dos 30, estar ou não casada, cuidar ou não da casa, porque
A principal, o que eu luto, eu falo assim, não existe uma fórmula para ser mulher perfeita. É o que você quer ser. Aonde você quer ser? Você quer ser dona de casa, meu amor, seja, que eu admiro o teu trabalho. Você quer ser a melhor advogada de Rondônia? Você vai conseguir. E aí eu acho que essa autonomia, essa liberdade. E trazendo para a profissão, eu falo dos espaços, do respeito, a capacidade, a construção de autoridade, porque tudo isso a gente tem conseguido com muita garra. E com muita garra, e eu sempre trago a reflexão que uma sempre precisa da outra, independente do caminho, do que for, uma sempre precisa da outra, porque enquanto eu estiver com esse discurso aplicando ele, eu consigo abrir caminho para quem for que estiver vindo no caminho, se no caso a Brenda que tem menos tempo de advocacia, então é importante. Tudo se resume a essa liberdade, tanto na advocacia como quanto mulher. Brinde de novo. Professora Já Ilza. poderia todo mundo brindar. Falou tudo. Pronto, tá tudo resolvido. Falou tudo. Eu acredito que hoje nós temos muito mais liberdade para nos posicionar, nós temos muito mais liberdade para assumir nossos espaços, então tudo isso faz com que a gente cresça e com que a gente consiga o apoio. E mulher apoia mulher. Então nós que estamos aqui hoje, nós temos o apoio de cada uma com a outra e a gente fica sempre à disposição das outras colegas também para ajudar no que for preciso para esse crescimento, para esses posicionamentos. E eu brindo pela nossa capacidade. Professora doutora Maiara. Eu acredito que uma das maiores conquistas, né, é ver a mulher ocupando lugares de poder como nunca a gente viu antes. O resumo aqui, né, o exemplo, na verdade, é a doutora Letícia, né, uma representante nossa no TRE, e a gente busca muito essa igualdade, mas não a igualdade só da letra fria da lei, mas a igualdade sentida na realidade, assim, dos fatos, do dia a dia. Eu acredito que hoje a mulher também tem a liberdade de escolher muito, né? Mas ainda a gente não é tão respeitada, mas a liberdade a gente tem de escolher e a gente está buscando muito esse respeito para que a gente não morra mais. Mas a minha maior, assim, que eu fico muito feliz é de ver muita mulher em todos os espaços, porque eu acho que a mulher tem esse olhar mais atento, mais humanizado. E diferente, assim, de uma fala que teve aqui, que eu gosto quando a mulher apoia a mulher, mas eu gosto muito mais quando o homem apoia a mulher, porque o homem abraça a causa feminina e fortalece, porque a violência ainda é em grande parte cometida pelos homens. Fechou. Ai, meu Deus. Doutora Deusimar, já que a sua filha está esperando. Então, hoje eu entendo que as mulheres conseguiram muito espaço, principalmente na área profissional. Não existe mais aquilo, eu vou ser só dona de casa. Eu, por exemplo, eu sou contadora e depois eu disse, eu não quero mais ser contadora, eu vou ser advogada. E ali eu venho lutando, né? Sou advogada, vejo que muitas mulheres alcançaram o que elas desejaram e eu fico muito feliz por isso, porque mulher tem que apoiar a mulher e tem que trazer os homens também para apoiar as mulheres. Deusimar, faz um parêntese aqui, fala pro pessoal quem que é a dona Sônia. A dona Sônia é uma senhora que eu admiro muito, me tornei muito fã da dona Sônia. Gente, é uma dona mulher Sônia é minha cheia mãe. de garra, a mãe do doutor. Ela é uma inspiração. Inclusive, eu sou muito fã da dona Sônia. Ela é uma dona de casa, ela é empreendedora, ela é tudo que uma mulher possa se espelhar. Ainda mais no Facebook. E ela... E eu tenho a liberdade profissional. Muito fofo, Sim, amor. Doutora Brena. Gente, fica até difícil falar depois de vocês. Eu vou ter que repetir, mas meu maior orgulho, assim, realmente é ver os espaços que as mulheres ocupam. E meu exemplo... Ai, vou chorar. Chore. Vou chorar, sério. Claro, mãe, né, cara? Ai, Mãe. gente, que difícil. Mas, assim, o meu exemplo de mulher é uma mulher muito forte e que ocupa vários espaços que, assim, primeiro, é advogada, é conselheira municipal, é mãe, é vó, é tudo, é conselho de amizade, sim. Trabalha a minha mãe também é advogada no IPAM.
Então ela me ensinou que eu posso estar onde eu quiser. E ela veio abrindo essas portas que talvez outras mulheres não tinham. A minha avó, por exemplo, não teve, mas ela já teve. E, assim, difícil demais falar. E a diretora da ETA. É diretora. Mas assim, minha mãe veio abrindo as portas e eu espero que a minha filha também, ela já não tenha mais esse problema, porque Já não vai ter. minha mãe Amém. ocupou, eu vou ocupar e a minha filha não E vai assim mais ter vai. esse problema, exatamente. E um brinde. Obviamente, aí, ó. Um lenço. Não lenço pra ela. Doutora Letícia, Depois de tantas falas, e a fala é emocionante aqui, mas nós podemos dizer o seguinte: o que proporcionou essa liberdade, equidade, é diante de uma Constituição Federal do Brasil, 1988. Então, pela legalidade, mesmo que venha, ela veio trazer uma obrigação para o cidadão, para o homem, para a mulher, no seu comportamento, mas isso nos proporcionou essa abertura de abrir as portas para as próximas gerações, de poder estar aqui conversando, de poder ocupar espaços de poder, mesmo que a luta continue, mesmo que nós tenhamos problemas, repetindo, culturais, históricos, que estejam enraizados no DNA da mulher, por uma criação que teve, mesmo assim, isso são barreiras que são vencidas, mas a liberdade política que foi aberta para todos nós e para a sociedade é graças a uma Constituição, graças a uma democracia. perfeito. Arrasou. E agora a doutora Rafa, Eita, para poder fazer o seu... Agora, 18h20. Eu digo que existe uma Rafaela antes do curso do Direito, antes da primeira aula do curso de Direito, para uma Rafaela de agora. Quando eu sentei naquela cadeira, eu pensava assim, eu vou passar no concurso público, então eu preciso saber Direito. E quando eu fui ter a minha primeira aula de Direito Constitucional, que eu fui saber realmente sobre os direitos e deveres do cidadão, das pessoas, das lutas, aquilo foi entrando em mim e eu já não sabia mais, eu já estava estudando porque eu amava o direito, não mais é porque eu poderia construir com ele, né? E dentro da vida que eu tive, eu sabia que eu podia mudar a minha realidade com aquele conhecimento. Ser advogada, passar naquela prova, né? Que às vezes o tempo passa, a gente esquece a emoção que foi, né? Mas foi um dos nossos primeiros grandes desafios. É o primeiro grande desafio da nossa carreira, que é conseguir, né, passar na OAB. E ser advogada me transformou. Esses 5 anos de advocacia que veio para mim, me trouxe a segurança, me trouxe a vontade de fazer melhor. Quando eu estou trabalhando, eu quero dar o melhor para o meu cliente, quero que ele saia satisfeito daquele trabalho, quero que ele fique feliz de ter me tratado. Eu quero demonstrar para os meus superiores, né, sejam dentro dos trabalhos da ordem ou onde eu estiver, que eles colocaram uma pessoa que eles podem confiar, que eles podem jogar um trabalho. Eu gosto de fazer acontecer e eu não recebo. E uma coisa que eu tinha de negativo, eu transformo em positivo, porque não aceitava como resposta. Só que hoje, antes eu brigava muito. O senhor sabe quantas vezes eu liguei pro senhor? O senhor pagava a revista. Eu venci as pessoas pelo cansaço. Então eu transformei isso em algo positivo, né? Que a pessoa, mas o que eu vou botar aqui, né? Eu trouxe uma obra. Então, saber que hoje o direito está estruturado dentro do nosso estado, como a doutora Mila que falou, e que a gente só tem que pegar aquilo que já tem dito que é para ser. Então eu acredito que quando nós mulheres exigimos nosso espaço, a gente só está querendo que entregue aquilo que já disse que é nosso, né? Então não está me fazendo um favor você aceitar que eu seja uma profissional, que eu seja advogada, que eu fale, que me expresse, que eu saiba sobre política, que eu saiba sobre futebol, que eu saiba sobre economia. Não deve causar espanto. Às vezes acontece muito isso, e isso me incomoda muito quando você fala de um assunto, a pessoa fala, nossa, você sabe disso? Eu
Claro. É óbvio. É uma das coisas mais que me irritam, assim. Então, acho que é isso. Acho que a justiça está aqui pra ser justa. Eba! Pronto. Pessoal, quero agradecer a presença de todas essas advogadas, mulheres empoderadas, conscientes dos seus direitos, conscientes dos deveres da sociedade. E eu aqui fui um espectador que saio daqui maior do que eu entrei. E fico muito feliz de o Pensar Digital promover esse debate, essa troca de ideias num momento muito especial de construção, de reflexão. Agradeço cada uma, com um beijo no coração, saio daqui com muita gratidão. Tenhamos mais episódios assim. Obrigado.